Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Olha só o cesto organizador que a gente vai fazer hoje. Eu coloquei nele um bloco que é tipo uma estrela de origami que eu achei bem legal. E você pode só fazer esse bloco e fazer outras peças com esse bloco. Por exemplo, uma frente de nécessaire, uma frente de bolsa ou mesmo um apoiador, um porta-panelas. Eu usei esse bloco para fazer esse cesto que tem vários bolsos e dentro eu coloquei umas divisórias para a gente poder organizar bem tudo no lugar. Ele ficou com um tamanho bem legal, de 20 centímetros de altura, então cabe bastante coisa e vai deixar seu ambiente bem organizado. Se você está assistindo às aulas, fazendo as peças ou usando as técnicas para se inspirar, me chama para ver. Coloca o hashtag PitucaVemVer e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Não esquece de já dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma aula e deixa aqui nos comentários o que você achou e o que mais você gostaria de aprender. Vamos fazer esse cesto lindo? Vou mostrar para vocês então como a gente faz o risco da base para construir a nossa estrela. Eu vou riscar aqui no papel para ficar mais fácil de vocês verem, mas vocês podem riscar direto na entretela. Então aqui a gente fez um quadrado de 20 centímetros. E a primeira coisa que eu vou fazer é riscar todos os eixos, as diagonais, o eixo vertical e o eixo horizontal. Com os eixos riscados, a gente vai marcar 3 centímetros nos eixos vertical e horizontal e traçar um quadrado aqui de 6 centímetros no centro. Então, aqui a gente marcou 3 para cada lado. Então, a gente tem um quadrado de 6 centímetros. Agora, a gente vai marcar do centro para fora, em todas as linhas, nos eixos vertical, horizontal e nas duas diagonais, 6 centímetros. Então, a gente vai marcar 6 centímetros aqui, 6 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 aqui. E a gente vai traçar uma forma geométrica de 8 lados aqui. Então, eu já marquei 6 centímetros a partir do centro em todas as linhas de referência. E construí essa forma que vai ser a nossa referência para a gente posicionar os tecidos. Então, eu fiz aqui no papel, mas já tenho uma entretela riscada com esse mesmo desenho. Para a gente poder usar a entretela para construir o nosso bloco. E aqui na entretela eu ainda coloquei, deixei 1 centímetro de margem para cada lado. Então, eu tenho o quadrado central aqui de 20 e 1 centímetro de margem. Cortei a entretela com 22 centímetros. Eu escolhi para fazer a estrela 3 cores. Um laranja bem escuro, um pérola e um tecido azul que também tem tons de laranja para combinar com esse aqui. Então, para a camada interna, que é esse laranja aqui, nós vamos cortar 5 quadrados de 6 centímetros. Para a camada intermediária, 8 quadrados de 9 centímetros. E para a camada externa, nós vamos cortar 4 quadrados de 13 centímetros e 4 quadrados de 15 centímetros. Nós vamos pegar os quadrados menores, então deixo de 15 centímetros de lado por enquanto, e nós vamos fazer o seguinte com todos eles. Nós vamos pro ferro, dobrar ao meio, vincar aqui o centro desse quadrado, abrir novamente e fazer um triângulo encontrando o centro do quadrado. De um lado e do outro lado. Então, nós vamos ter essa forma aqui. Então, nós vamos fazer isso com todos os cortes pequenos. Então, nós vamos ter 4 do fundo, da camada externa, 8 da camada intermediária. Nós vamos dobrar só 4 da camada central e um quadrado da camada central a gente vai deixar aberto.
Feito isso, nós vamos pegar o nosso quadrado de 15, e esse quadrado de 15, que vão ser os cantos da nossa estrela, nós vamos dobrar diferente. A gente também vai para o ferro, mas vai dobrar primeiro num triângulo. E depois pegar a ponta desse triângulo no centro e trazer essa ponta para essa ponta. Então, dessa maneira aqui, ó, dos dois lados. Então, nós vamos ficar com essa forma aqui do quadrado de 15 centímetros. Então, nós vamos ter 4 deles. Com tudo isso passado e bem assentado, a gente pode começar a montar a nossa estrela. Aqui eu vou usar para auxiliar a gente um tubo de cola solúvel em água, para prender todas as partes no lugar, mas vocês podem usar alfinete sem problemas. Então, peguei a minha entretela, vou começar com o meu quadrado central de 6 centímetros que tá aberto, e vou encaixar ele aqui no meio. Depois que ele já tá centralizado, nós vamos usar a primeira camada, que são os quadrados da mesma cor do tecido central. E a gente vai encaixar eles aqui bem na borda do quadrado, tomando o cuidado dessa linha dos eixos ficar alinhado com a minha dobra aqui, dos triângulos. Então, eu vou posicionar eles dessa maneira aqui, ó. Com a ponta virada para o centro. As laterais alinhadas com a diagonal e a dobra alinhada com o eixo. A primeira camada está pronta. Agora, a gente vai trabalhar com os triângulos da segunda camada, aqueles de 9 centímetros. Então, nós vamos começar aqui, alinhando o primeiro triângulo, a base do triângulo, nós vamos alinhar com essa linha dos 6 centímetros que a gente tinha feito. E a dobra aqui, o centro do nosso triângulo, onde estão as duas dobras, a gente vai alinhar com o eixo. Então, nós vamos posicionar ele dessa maneira. Então, vocês vão perceber que aqui vai ter um deslocamento. Esse primeiro triângulo, a gente só vai colar do lado direito, porque o lado esquerdo a gente precisa que ele esteja solto para a gente terminar de dar a volta e colocar ele por cima. O próximo triângulo, deixa eu tirar esse aqui para vocês verem bem. Nós vamos fazer a mesma coisa, alinhar a base do triângulo com essa linha que a gente fez e a altura do triângulo, que é onde estão as dobras, na diagonal. Então, a gente vai ficar com um assim e o outro assim. E a gente sempre vai passando esse pedaço por cima do anterior. Então, a gente vai passando, o próximo vai passar por cima desse, o próximo por cima desse, e assim por diante, até a gente chegar no final. Quando a gente chegar aqui no último, a gente passa cola nele inteiro.
Levanta esse pedaço do primeiro, encaixa ele aqui no lugar. E depois volta com a ponta do primeiro aqui por cima dele. Já formou a nossa estrela central aqui. Agora, a gente vai pegar a última camada, que são os 4 triângulos dobrado em triângulo e os outros de 15 dobrado em quadrado. E a gente vai intercalar um com o outro. Então, os triângulos, eles vão aqui no eixo vertical e horizontal. E os quadrados vão no eixo, na diagonal. E aqui a mesma coisa, a gente vai alinhar a base do triângulo com a base do nosso quadrado de 20 centímetros e a dobra do triângulo com os eixos. Então, no triângulo, eu vou colocar aqui no eixo vertical e horizontal, e aqui no quadrado, eu vou alinhar a dobra, né, a abertura aqui, com a minha diagonal. E os dois lados do quadrado com os lados do meu quadrado de 20 centímetros da base. Então, eu vou intercalar todos eles. Vou começar aqui pelo de baixo no eixo vertical. Esse primeiro, lembrando, eu também vou deixar esse lado sem colar para encaixar o último por baixo. E aqui tá montada a nossa estrela. Então, agora a gente vai para a máquina para poder costurar tudo isso aqui no lugar. E lá na máquina, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir esses flaps aqui da camada externa e nós vamos passar uma costura em todos os eixos. Por dentro aqui, no vertical, no horizontal e nas duas diagonais, tentando o máximo possível que essa linha fique nas valas das dobras dos nossos triângulos. Então, é legal nessa hora escolher uma cor de linha que combine com todos os tecidos e que fique bem bonita. Para levar para a máquina, a gente vai colocar a nossa estrela aqui sobre uma manta. Aí a gente já prende toda a estrela no lugar e já deixa esse bloco quiltado e preparado. E agora que a gente já fez o eixo vertical, horizontal e as duas diagonais, eu vou passar uma costura aqui em cima da parte externa a um pé de máquina de distância da borda. Então, eu vou passar toda a volta aqui.
como se fosse um pesponto, seguindo o contorno da estrela. Depois que a gente finalizou todo o contorno da estrela, a gente vai passar uma costura de segurança aqui por toda a volta, para poder fixar todas essas partes abertas aqui. Agora, a gente já pode refilar o bloco no quadrado de 20 centímetros que a gente tinha riscado. Aqui eu já tô com o nosso bloco refilado, ó. Então, a gente já quiltou ele sobre manta, prendendo todos os pedaços. Refilei, então ele ficou com 20 por 20 aqui no final. E agora, pra gente continuar o nosso cesto, eu vou cortar pedaços de manta um pouco maior, então esse aqui, ó, está com 22, mais ou menos. Vou traçar nessa manta o nosso quadrado de 20 por 20, só pra gente ter uma referência, porque eu vou colocar em cima dele um pedaço de filter. Então, eu cortei aqui um pedaço de filter 2 centímetros menor. Então, se o nosso quadrado tem 20 centímetros, eu cortei o filter com 18 centímetros. Eu vou usar esse risco aqui que a gente fez na manta para centralizar o meu filter aqui. Então, vai sobrar, como eu cortei 2 centímetros menor, vai sobrar 1 centímetro aqui de cada lado. E vou passar um zigue-zague por toda a volta, prendendo esse filter na manta. Então, aqui ele já tá com o zigue-zague, ó. Já tá com o zigue-zague aqui, prendendo o filter na manta. Esse filter vai servir pra gente estruturar melhor o nosso cesto, para ele não ficar tombando. Então, a gente vai prender, cortar 4 mantas de um pouquinho maior, 22 por 22, e 3 filters, porque a gente só vai prender o filter em 3 mantas. Uma das mantas a gente vai usar para fazer o fundo, que não necessita do filter. Então, a gente só vai pegar manta sem o filter, com o nosso quadrado aqui de 20, cortar um tecido para o nosso fundo e fazer um quilting aqui para prender esse tecido na manta. E depois refilar em 20 por 20, porque no final todos os quadrados de manta, com filter, sem filter e com a estrela, tem que ter 20 centímetros. Então, retomando, uma delas a gente não vai colocar o filter, que vai ser o fundo, é só tecido externo e quiltar. Em 3 delas, nós vamos colocar o filter, centralizar, passar o zigue-zague por toda a volta. Depois que a gente passar o zigue-zague por toda a volta, a gente vai vir com o tecido externo da cor que vocês escolherem, que eu cortei ele um pouco maior, tá mais ou menos do tamanho da manta, e eu vou colocar sobre o filter. Então, esse lado tem só manta. Aqui foi onde eu apliquei o filter. Eu vou colocar o tecido sobre o filter. Então, vai ficar um sanduíche, manta, filter, tecido. E nesse tecido, eu vou fazer um quilting livre ou um matelaçado. Aqui, eu fiz para vocês um matelaçado, ó, de 3 por 3 centímetros em 90 graus. Então, esse aqui já tá preso. Então, o filter, ele tá preso lá no meio, entre o tecido e a manta.
Então, esse aqui já tá pronto, só falta a gente refilar ele pro tamanho de 20 por 20. Eu posso até usar esse bloco da estrela como molde. O que eu tenho que prestar atenção? Que eu esteja centralizando esse filtro no trabalho. Por quê? Eu quero que tenha uma sobra aqui, além do filtro, para eu poder costurar com menos camadas. Então, eu quero uma sobra de 1 centímetro, por isso que a gente cortou o filtro 2 centímetros menor. Eu quero uma sobra de 1 centímetro de cada lado, para a gente poder costurar com menos camadas sem o filtro. Então, a gente centraliza esse bloco aqui com o filtro e refila o nosso bloco externo. Então, nós vamos fazer 3 com filtro, 1 sem filtro para o fundo. Temos o bloco da estrela já refilado, os 3 blocos com tecido e filtro e manta já com matelaçado e um bloco só com a manta matelaçado também, que vai ser o fundo do nosso cesto. Vamos reservar esse fundo e a estrela. Nesses 3 blocos que eu coloquei o filtro, eu vou fazer bolsos. Então, aqui eu peguei todos os restos de faixa e pedaços que tinham sobrado do corte da estrela e desses fundos aqui, e fiz bolsos com a altura aqui de 12 centímetros. Então, o comprimento vai depender se você quer só um bolso, o comprimento vai ser menor. Se você quer 2 bolsos para ter a barriga aqui do bolso, o comprimento vai ser maior. Aí vocês veem como que vocês preferem esses bolsos. A única coisa é que eu coloquei 12 centímetros aqui. Então, no total ele tem 24, dobrado ao meio, ficou com 12. Para não ficar muito grosso o nosso trabalho, que a gente já tem manta, entretela, filtro, eu coloquei só uma entretela aqui nos bolsos, não coloquei manta nem nada. Então, eu recheei ele só com uma entretela para ele ficar só um pouco mais estruturado. E eu vou marcar aqui meus 12 centímetros na minha base e vou prender esse bolso. E aqui eu vou fazer as barrigas dele, né? Pra gente ter espaço para guardar alguma coisa. Então, por exemplo, esse aqui eu vou fazer um bolso com 4 compartimentos. Vou alinhar aqui no centro, passar uma costura, que é importante que a linha seja da cor combinando, porque essa costura vai aparecer. Então, eu vou passar uma costura com retrocesso aqui, onde vai fazer força no bolso. Vou passar uma costura aqui. Vou passar uma segunda costura, sempre com retrocesso aqui na boca do bolso. Uma segunda costura aqui, que aí eu vou ter esse espaço, e vou alinhar na lateral aqui da nossa base do bloco. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou posicionar o meu bolso, fazer as costuras verticais aqui, prendendo e criando esses espaços para depois a gente guardar alguma coisa. E depois que isso aqui estiver pronto, eu vou trabalhar no fundo. Então, eu vou fazer uma prega aqui no fundo, em todos os bolsos, e vou passar uma costura de segurança na base para prender esse bolso no lugar. E aí, os nossos blocos vão ficar prontos para a gente fazer a montagem dos cestos.
Então, vamos preparar o bolso em todas as 3 laterais aqui. Então, vou fazer uma assim. Uma assim. Então, agora com os bolsos prontos, a gente pode começar a montar o nosso cesto. Então, eu vou começar costurando um bloco no outro, de maneira intercalada, laranja, azul, laranja e azul. Formar uma faixa. E depois eu vou fechar essa faixa numa argola, costurando o último bloco no primeiro. Pra gente ficar com as laterais do cesto prontas. Então, aqui a gente já tem a argola costurada, todos os bolsos, as 4 laterais, e a gente vai virar do lado do avesso pra gente prender o fundo. Então, aqui é legal no fundo, o fundo é aquele pedaço que a gente deixou sem filtro, só tá com tecido e manta. É legal marcar no fundo aqui o pé de máquina, porque a gente vai colocar direito do fundo com o direito da nossa faixa e a gente vai passar uma costura aqui por esse fundo, só que a gente vai começar um pé de máquina para dentro e parar um pé de máquina antes que chegue no final. Então, eu vou costurar só daqui até aqui. Por isso que é importante marcar. A gente precisa desse espaço do pé de máquina para poder virar depois e costurar a lateral adjacente aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro costurar, nós vamos costurar 2 a 2 em lados opostos. Então, a gente vai colocar o fundo aqui, direito com direito, costurar primeiro esse lado, pé de máquina, começando um pé de máquina para dentro e parando um pé de máquina antes, e depois eu vou costurar o lado oposto. Então, eu vou costurar aqui e aqui. Vou costurar o lado oposto. Depois que eu tiver costurado esses 2 lados, também aqui parando um pé de máquina antes, um pé de máquina antes, eu vou virar e costurar os lados que ficaram abertos. Então, eu vou costurar primeiro esse e esse, depois esse e esse. Costurei esses 2 lados e agora eu vou costurar os lados opostos. E esse pé de máquina que a gente deixou sem costurar, é importante para eu conseguir fazer esse encaixe aqui, ó, no próximo lado. Aí, ele encaixa direitinho. Então, agora a gente vai costurar esse lado e esse lado. Parte externa do nosso cesto, então, tá pronta, com o fundo já costurado. A gente vai reservar ela pra gente fazer o forro. Então, pro forro, nós vamos cortar 5 quadrados de 20 centímetros do nosso tecido de forro. Vamos reservar esse quadrado, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. E vamos cortar 2 retângulos de 20 por 30. Nesse retângulo, a gente vai juntar direito com direito. Então, a gente vai dobrar o lado de 30 e costurar na lateral de 20. Direito com direito. Então, a gente vai ter isso aqui. Nós vamos fazer 2. Depois que a gente tiver costurado esse tubo, a gente vai desvirar esse tubo, passar para assentar bem essa costura. E depois que tiver passado, nós vamos pegar um pedaço de manta de 14 por 20 e a gente vai rechear esse tubo com essa manta. Acerta ela bem no lugar, vai estar tudo passado, né? E aí, nós vamos passar uma costura, como se fosse um pesponto, na lateral superior e na lateral inferior. Então, nós vamos fazer isso com esses 2 que vão ser a nossa divisória interna. Então, as duas já estão recheadas e pespontadas. E agora, a gente vai achar
o meio de uma das divisórias, passa um risco com caneta que apaga, só para ter uma referência. A gente vai colocar uma sobre a outra, bem alinhada, e nós vamos costurar as duas divisórias nesse risco, na metade aqui, bem no centro. Então, aqui costurei o meio e a gente tem aqui como se fosse um mais aqui. Duas coisas importantes na hora que for costurar essa divisória. Primeira, colocar as duas costuras que a gente fez desse tubo aqui para o mesmo lado. Esse lado vai ser a nossa parte de baixo, ela vai ficar assim dentro do nosso cesto. E a outra é dar retrocesso no começo e no final para essa costura não escapar. Para a gente começar a montar o forro, então, a gente vai marcar os meios das divisórias, aqui nessa lateral, e marcar os 4 meios em todas as laterais dos nossos quadrados de 20 por 20. Separa um deles, mas separa mesmo, porque senão você corre o risco de costurar junto sem querer. Separa um deles, que vai ser o fundo, e a gente vai trabalhar com 4. Então, como nós vamos fazer? A gente vai pegar o primeiro, que já tá com o meio marcado, alinhar o meio de um lado da divisória aqui com esse meio que a gente marcou, pegar o próximo pedaço do nosso forro, o próximo quadrado do forro, e alinhar o meio do forro com o meio da divisória. E a gente vai passar uma costura por toda a extensão do nosso quadrado, pé de máquina. Quando a gente desvirar, a gente vai ter essa divisória presa aqui em um dos lados do nosso quadrado. Então, é só importante alinhar os meios. Meio da divisória com meio do primeiro quadrado e meio do segundo quadrado, direito com direito, com o meio da divisória. E passar uma costura por toda a extensão. Passei a costura, então, a gente vai ter isso aqui, ó. E nós vamos repetir agora a mesma coisa com os próximos lados. Então, eu vou pegar a próxima divisória, achar, encontrar meio com meio, o próximo bloco, próximo quadrado de 20, direito com direito, encontro meio com meio, e vou passar uma costura por toda a extensão. Então, aqui já costurei o segundo. Então, nós vamos repetir para o próximo lado. Pega próximo pedaço da divisória, meio da divisória com meio do quadrado, e o próximo bloco, direito com direito, alinhado nos meios. E vamos passar essa costura aqui. Então, aqui a gente já costurou 1, 2, 3, falta costurar o último. E o último a gente não vai pegar nenhum quadrado novo, a gente vai alinhar esse último pedaço da divisória, meio com meio, e voltar com o primeiro aqui. Por isso que eu falei pra gente separar o quadrado que vai pro fundo. Porque se ele tiver no bolo aqui, você vai costurando, e aí o que você vai fazer? Ah, você já tá na empolgação aqui. Divisória, lado, próximo quadrado. E aí você acaba costurando o fundo sem querer. Eu já fiz isso, por isso que eu tô avisando vocês. Deixa ele separado. A gente precisa só de 4 aqui. Então, vamos costurar esse último lado para deixar a nossa parte interna das divisórias preparada para receber o fundo. Pronto, costuramos os 4 lados do nosso forro com as divisórias internas. E agora a gente vai olhar de que lado que tá a costura da divisória. Então, a gente colocou as duas para o mesmo lado, o meu tá desse aqui, e é desse lado
que a gente vai encaixar o fundo. A gente vai pegar aqui direito com direito, o meio que a gente marcou no nosso fundo, a gente vai encontrar com essa costura aqui. Então, esse meio vem nessa costura. E a gente vai prender tudo isso e vai costurar igual a gente fez com o nosso cesto. Começar um pé de máquina para dentro e parar um pé de máquina antes do fim, para a gente poder fazer a virada. Então, a gente vai costurar primeiro lados opostos, esse e esse. Aqui desse outro lado, o meio do fundo também vai encaixar nessa costura. E depois a gente costura as duas laterais que sobrarem. Temos a parte interna costurada, então. A gente fez o mesmo procedimento, lados opostos, parar um pé de máquina, começar um pé de máquina antes e parar um pé de máquina antes, e depois as duas laterais que faltavam. E aí, a gente tem aqui um sinal de mais. A gente vai encaixar agora esse forro dentro do nosso cesto. E aqui vai ser importante alinhar o meio que a gente marcou na lateral do forro com a costura da lateral do cesto. Então, a gente vai alinhar dessa maneira aqui. Primeiro, acerta o meio do forro com a costura da lateral do cesto. E depois vai distribuindo aqui o restante. Então, agora a gente vai passar uma costura de segurança na boca toda, prendendo esse forro no lugar. E depois vamos vir com uma faixa de 4 centímetros, costurar pelo lado de fora do nosso cesto, aqui na boca toda, pé de máquina normal. Então, a gente vai costurar direito da faixa com direito do cesto. E depois, a gente vai virar isso aqui pra dentro. Dobrar uma vez e uma segunda vez. E fazer o acabamento por dentro aqui com pontos invisíveis. Aqui eu já costurei o viés por fora, ó. E agora a gente vai arrumar esse viés aqui pra dentro. Então, dobrar uma vez e outra vez. E fazer o acabamento aqui nessa parte por dentro, com pontos invisíveis. Então, é só ir arrumando com calma. Depois, pegar uma linha na cor do viés da nossa faixa de debrum aqui. E fazer pontos invisíveis pelo lado aqui de dentro. E aqui está o nosso trabalho finalizado, com o bloco de estrela de origami, todos os bolsos, o fundo colocado, as divisórias internas e o fechamento aqui na boca com a faixa de viés. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.